Olá família, graça e paz, tudo bem? Estamos juntos aqui para mais um vídeo, mais um compartilhamento da Palavra de Deus. Estamos falando nesse tempo sobre as 7 cartas, as 7 igrejas que está em Apocalipse capítulo 2 e 3. E chegamos à carta à igreja em Pérgamo. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 2, versículo 12 em diante, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia. Então essa é a carta à igreja em Pérgamo, e aqui então nós estamos falando dessa sequência, né, de tempo da igreja. Então ela talvez corresponda ali à igreja, né, no aspecto profético, como eu já mostrei para você, a igreja então do século 3, ou final do 3, início do 4, até o 5. Então é mais ou menos aqui, nesse lugar aqui, ok? Que acontece isso. E eu quero falar então um pouquinho sobre o contexto e algumas características da cidade. A cidade de Pérgamo hoje não existe mais com esse nome. O nome que existe hoje é Bergama, né? Como as outras 6 cidades estão na Turquia, hoje que a gente conhece como Turquia. Pérgamo, diferente de Éfeso e Esmirna, ela não tem aquela grandeza toda em todos os aspectos que elas tinham, né? A cidade muito grande, mas não deixa de ser importante. Pérgamo era, de fato, um importante centro cultural, muito importante, né? Ou seja, a cultura em Pérgamo aí ela sobrepujava Éfeso e Esmirna, né? A história diz que havia uma famosa biblioteca lá com mais de 200 mil pergaminhos, sendo a segunda maior biblioteca do mundo, somente superado pela cidade de Alexandria, como eu já mencionei aqui em outro vídeo, era uma das principais cidades do Império Romano. Então, Pérgamo, né, vem do pergaminho, então são coisas que estão relacionadas, né? Mas Pérgamo, então, era destacadamente esse centro religioso, né? Ou seja, o paganismo religioso nós vamos ver em Pérgamo, né? Ficava em Pérgamo chamado de panteão, um grande panteão. O que é panteão? É uma espécie de complexo onde havia diversos templos dedicados a divindades, ok? Que eram greco-romanas. Então é como se fosse assim um lugar específico para esses templos. Não era um lugar só, eram diversos templos, mas como se fosse um distrito religioso, ok? Isso chamado de panteão, ok? Para quê? Para reunir, então, tudo isso num lugar só. Então havia altares, inúmeros altares de vários deuses em Pérgamo. Em Pérgamo havia algo também chamado Acrópole. O que é Acrópole? Acrópole é como se fosse uma cidade alta, né? Muito forte, muito robusta, no topo de uma colina. E em Pérgamo, uma característica dela é que ela era muito íngreme, ok? E ali, nessa Acrópole, é onde havia o centro cultural. Essa biblioteca que eu mencionei estava lá, esse panteão estava lá, é ali que era então o centro cultural, religioso, político de Pérgamo. Era tudo nessa Acrópole, ali que ficava então o famoso, tão conhecido templo dedicado a Zeus, né, que lá no mundo antigo era uma das 7 maravilhas, ok? Então todos os dias sacrifícios eram feitos para esse Zeus. E também não só Zeus, né, tinha outros templos, outras divindades, né, templo de Atena,
né? Outro importante que eu vou falar depois, que era da divindade, né? Esculápio, ok? Você vai entender aqui depois. Também de Dionísio e aí também do imperador romano. Havia, lembra que eu mencionei em Esmirna, o culto ao imperador. Então tinha um templo específico para isso acontecendo. Então esse era mais ou menos o contexto do momento, né? Ou seja, um pouquinho da cidade daquele momento. E Jesus, como você já sabe, ele sempre se apresenta para a igreja segundo como a provisão, segundo a necessidade que ela precisa. Então aqui para Pérgamo, Jesus se apresenta com aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E aqui é poderoso, né? Nós vemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, que a espada ela sai da boca do próprio Jesus. Então logo essa espada aponta para a palavra do próprio Cristo, para a palavra de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós vamos ver outro texto que se refere à palavra como espada. E eu quero ler para você. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. Então, ou seja, está falando da palavra, ela sendo cortante como uma espada, ok? Em Efésios capítulo 6, onde Paulo descreve a armadura de Deus para mim e para você, vemos mais uma referência, que ele vai lá dizer, então, em Efésios 6,17, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a partir da revelação de Jesus para Pérgamo, nós já entendemos qual que é a necessidade de Pérgamo. A necessidade de Pérgamo é da palavra de Deus, é da palavra de Cristo, ok? Seguindo, versículo 13. Aí Jesus faz agora um elogio a Pérgamo. Diz assim: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, Cristo, ele não somente conhece as obras dessa igreja, as tribulações, mas também sabe o ambiente que ela está. Sabe, vamos dizer assim, do assédio que essa igreja recebe em relação ao ambiente que ela vive. Então sabe que essa igreja ela está rodeada por uma sociedade não cristã. E não só não cristã no sentido de não fazer diferença, pelo contrário, não cristã no sentido de paganismo, agora de heresias, em todo momento bombardeando essa igreja de inúmeras práticas mundanas, promíscuas, tentando pressionar aqueles que servem a Jesus. Então, ou seja, a tribulação está ligado com isso. Lá em Esmirna, nós vamos ver a tribulação relacionado muito à perseguição dos judeus, mas aqui nós vamos ver em relação ao mundo. E aqui, no texto que nós lemos aqui, nós vemos que essa igreja suportou isso, a ponto de ser falado de um modelo aqui que é Antipas. Muitos escritores estudiosos, consideram que Antipas ele é um modelo, não é uma pessoa. Então Antipas é um mártir que sustentou isso aqui. E Antipas, de fato, ele morreu por conta da sua fé. Então ele sustentou a sua fé diante dessa pressão toda. Mas eu encontrei uma informação de um homem também muito credenciado diante daquilo que nós queremos, que é Tertuliano. Tertuliano menciona num dos seus escritos que Antipas ele era o pastor da igreja em Pérgamo, que ele foi, e aí outras pessoas também compartilham desse pensamento e dizem que Antipas ele foi colocado como pastor pelo próprio João, ou seja, lembrando que Éfeso era essa espécie de centro ministerial ali da Ásia Menor. Então ele foi colocado nesse lugar. E aí, nos escritos, dizem que ele foi morto, martirizado, colocado dentro de um boi de bronze, que era um método que usava para martirizar os cristãos. Então, como que acontecia esse boi de bronze? Então, era um boi feito de metal, ou seja, de fato um boi, do tamanho que é um boi, e ele tinha uma porta do lado, então a pessoa era colocada dentro dele ali. E aí, a partir disso, era levado ao fogo esse boi, ou seja, e esse metal, esse bronze, ele aquecia, até que a pessoa morria sufocada e queimada, mas sem pegar fogo.
Então, olha só, esse é Antipas, esse é o nível dos cristãos ali de Pérgamo. Ou seja, eles sustentaram, assim como Antipas, foi um testemunho fiel até a morte. Como eu mencionei agora, né? Eu quero aqui explicar por que Jesus diz que aqui em Pérgamo é onde Satanás, o trono de Satanás é onde Satanás habita. Por quê? Havia ali essa divindade, esse Deus, chamado Esculápio, como nós vimos ali, né? Esse Esculápio, ele era um Deus que chamado de Deus Salvador, ok? Ele era o Deus serpente das curas. Havia lá em Pérgamo um colégio, uma espécie de um colégio como se fosse um seminário preparatório de médicos. Mas como que acontecia? Era meio confuso o negócio aqui, era meio misturado. Então a pessoa não era somente formada como médico, ele era meio formado como um sacerdote médico. E na época, esse colégio, né, esses colégios, havia 200 colégios, ou melhor, 200 santuários, ou ainda seminários no mundo inteiro, sendo que a sede dele era em Pérgamo. Ok? Então, por isso que talvez aqui Jesus vai dizer que é onde Satanás habita, é onde está o trono de Satanás. Porque como que acontecia? Essa famosa escola de medicina, as pessoas vinham então do mundo inteiro para serem curadas ali. Então, quando uma pessoa era curada, a fé era meio misturada com a questão da ciência. Então, as curas, muitas vezes, elas eram atribuídas ao poder do Deus serpente. Outras vezes era atribuída, né, à questão da ciência. Então, era uma coisa meio misturada. Tu entende que isso aqui está ligado com a característica de Pérgamo, e esse foi o problema dela, essa mistura. Então, ou seja, havia uma adoração a esse Esculápio, havia uma adoração a esse Deus serpente, porque ele que curava. Então, quando ele curava, eu imagino que, né, ou seja, a glória era dele. Quando ele não curava é porque, enfim, havia a ciência que impedia alguma coisa de acontecer. Só que olha só que interessante, né? Esse Deus Esculápio, ele, o Deus serpente, ele tinha um símbolo, né? E esse símbolo nós conhecemos até hoje, é um emblema do Esculápio que você vai ver em tudo aquilo que está relacionado com a medicina, que é um cajado com uma serpente. Vem de lá, ok? Você pode colocar aí no Google qual que é o símbolo da medicina, você vai ver que é isso. Então vem daqui isso aqui. Então por isso, né, que acredita-se que Jesus diz que é onde Satanás habita, que é onde há o trono de Satanás. Então ali há um governo de Satanás. Para nós vermos aqui o poder maligno que havia sobre Pérgamo. Então ali estava o trono de Satanás, ali ele habitava, não somente no sentido literal, mas é porque não no lugar, não havia um lugar, né? Mas está falando no sentido do sistema que essa cidade vivia, ou seja, a maneira que as coisas se desenvolviam. Era totalmente governado por Satanás. E a igreja está ali, olha só. E os irmãos estão ali no meio. Só que agora, a partir do versículo 14, Jesus traz o quê? Jesus traz uma repreensão a esses irmãos. Olha só o que ele diz, né? Ele fala primeiro, eu sei da tribulação, eu sei que Satanás habita aí, né? E aí trouxe para você aqui uma perspectiva desse Deus serpente. Eu sei que Satanás habita aí, eu sei que o trono dele está aí, mas nós temos o Marte, nós tivemos Antipas, que permaneceu fiel até o final. Agora no 14 ele traz a repreensão. Ele diz assim, tenho porém contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio, ou seja, no meio da igreja, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então aqui vem a repreensão agora, dura sobre esses irmãos, trazendo novamente o aspecto do contexto. Falei para você o contexto, né, histórico, ali, cultural da cidade de Pérgamo. Trouxe para você aqui a informação por que Jesus disse que ali habita Satanás, ali está o trono de Satanás. Havia essa mistura, né, ou seja, das trevas com as próprias trevas, mas é uma mistura. E essa aqui é a característica, então, não só da cidade, mas se torna a característica da igreja. Olha só que interessante isso aqui. Eu não sei se você percebeu nas outras duas cartas, né, que a característica da cidade acaba se tornando a característica da igreja, de alguma maneira.
Só que deveria ser o oposto, né? A característica da igreja deveria transferir para a característica da cidade. Então, não a igreja ser moldada pela cidade, mas a cidade ser moldada pela igreja. Aqui nós vamos ver a igreja, de alguma maneira, sendo conformada com a questão da cidade. Então, a cidade é misturada. A cidade existem muitos deuses, a cidade é esse centro religioso, é essa bagunça, e agora nós vamos ver isso na igreja acontecendo aqui. Havia-se, então, na mesma igreja, pessoas que eram fiéis, mas pessoas que eram infiéis. E não estamos falando aqui de pessoas de outras religiões, não, são pessoas que são cristãs. Então aqui Jesus ele vem e repreende, ele está dizendo o seguinte, há pessoas aí que sustentam a doutrina de Balaão e há pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então olha só o que acontece. A estratégia maligna em Éfeso e em Esmirna é o quê? É perseguir a igreja. Só que a partir disso, e aqui nós vemos, né, Antipas também, debaixo dessa perseguição, nós vemos essa estratégia de perseguição. Só que a partir de permanecer pessoas firmes, resistentes à perseguição, o que acontece? Satanás muda a tática. Então agora não é mais a perseguição. A estratégia que, a partir de Pérgamo, né, e em Pérgamo, se torna a sedução. A proposta agora não é substituir, mas a proposta agora é misturar. A proposta não é apostasia, não é o abandono da fé de uma maneira aberta, não é negar Jesus. Não, só um pouquinho, nós vamos misturar agora. Então aqui em Pérgamo nós vamos ver uma espécie de um ecumenismo pagão, uma coisa maligna, uma mistura maligna gerada pelo falso ensino de Balaão e dos nicolaítas. E aí nós vamos falar rapidamente aqui o que é essa doutrina de Balaão e o que é aqui essa doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão, como já diz o texto aqui, o que Balaão fez, né? Balaão ensinou Balaque a armar ciladas para os filhos de Israel. Mas eu quero só, né, trazer para você o contexto todo que acontece. A história está lá em Números 22 a 24. Balaão, ele era um profeta. Então ele foi contratado, vamos dizer assim, por Balaque. Balaque é rei dos Moabitas. Os Moabitas estavam tremendo de medo de Israel, que estava vindo destruindo as cidades, estava vindo conquistando cada cidade, conquistando os reinados. Então ele fica com medo e contrata Balaão para quê? Para amaldiçoar Israel, para parar eles. E aí, ok, Balaão vai, né? E aí tem toda uma história ali que Deus diz para ele não ir, Deus usa até uma mula para falar com ele, e Balaão ainda, de alguma maneira, né, obstinado, ele quer fazer aquilo. Por quê? Porque a promessa de Balaque é o seguinte, se realmente tiver sucesso nisso, eu vou te dar muitas honrarias, eu vou te dar muito dinheiro. E aí Balaão tenta amaldiçoar uma vez o povo de Israel, ele não consegue, ele acaba abençoando. Aí vai lá de novo, Balaque, né, a mesma coisa, ele vai lá, tenta amaldiçoar, ele não consegue, acaba abençoando. Isso acontece por 3 vezes. 3 vezes seguidas. Então, ou seja, né, o que Balaão tinha que entender? Cara, não tem. E existe até no final do capítulo 24, se não me engano, uma profecia acerca de Jesus. Deus usa Balaão para profetizar acerca de Jesus. Ou seja, não só dizer que não podia amaldiçoar Israel, mas dizer o que aconteceria através do descendente de Israel. É poderoso, maravilhoso isso. Só que lá em Números 25, nós vamos ver que algo acontece. Ou seja, Balaão não conseguiu amedrontar ou ainda fazer com que os israelitas ficassem com medo ou alguma coisa acontecesse com eles. É como se fosse a questão da perseguição nós estamos vendo aqui. Não, eles permaneceram, Deus não permitiu. Só que aí Balaão usa da estratégia da mistura, ele usa da estratégia da sedução, que está lá em Números 25. Eu quero ler com você, eu deixei separado aqui. Números 25, olha só o que acontece. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então teve que ter sacrifício para aplacar a ira de Deus. Mas o fato é o seguinte, o que Balaão fez? Não conseguiu amaldiçoar Israel. O que ele fez?
ele agora aconselhou Balaque, debaixo de uma estratégia maligna, para misturar-se com Israel. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma festa e convidaram, né, os israelitas para participar. Convidaram eles para estar ali nessa festa. Então tinha as mulheres, que eles acabaram então prostituindo com essas mulheres, tinha comida que era consagrada a ídolos. E aí lá no meio da comida, no meio da prostituição, eles fizeram um culto a Baal. E aí, né, Israel adorou, o povo de Israel, a nação de Israel, ou enfim, os representantes ali, adoraram a outros deuses. Então, o que Jesus está dizendo para Pérgamo, para os irmãos ali de Pérgamo, dizendo, gente, é o seguinte, tem gente aí que segue essa doutrina. Ou seja, tem gente aí que acabou tolerando coisas assim como Israel. Tem pessoas que se misturaram agora, esse ecumenismo padrão. Talvez você, não, eu posso participar, talvez aqui de um almoço, né, que está ligado com o Deus Serpente. Eu vou participar aqui de alguma coisa aqui, né? Eu vou estar junto, ou seja, por quê? Porque afinal, né? Eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, eu creio no Deus de Israel, mas enfim, né? Eu estar junto aqui não tem problema. Então começou a negociar. Então a doutrina de Balaão aponta para essa tolerância, para essa mistura, essa infidelidade em relação a Deus. Ou seja, é os crentes vivendo da mesma maneira que os pagãos. E isso é o quê, gente? Isso é mundanismo. Então, ou seja, misturou, não tem mais perseguição agora daquela maneira, mas agora misturou. Agora vai para a sedução. E com certeza, então, esses irmãos ali em Pérgamo foram seduzidos pela serpente, foram seduzidos por Satanás, foram seduzidos, né, por artimanhas malignas para se corromper. E aí, aos poucos, né, foi se misturando a igreja com o mundo. E a doutrina dos nicolaítas também aqui está ligada ao quê? Está ligado a essa libertinagem, está ligado, né? Não somente eu mencionei lá em Éfeso, eles sendo dominadores do povo, mas sendo dominadores do ensino. Então havia esse ensino nesse momento aqui, dizem os estudiosos, que o quê? Que o ensino era o seguinte, você é livre agora. Jesus libertou você, ou seja, Gálatas capítulo 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então é o seguinte, pode viver tranquilo. Não, você foi liberto da lei, então agora usa-se, né? Ou seja, a doutrina dos nicolaítas aqui está ligada com isso. Usar a graça de Deus como licença para pecar. Lá, né? Vamos pensar aqui, vamos, né, entrar um pouquinho mais na história. É dizer, não, peca, depois você pede perdão. Você já é perdoado, Deus ama você. Como que, né? Como que você não pode aqui participar disso aqui conosco? Como que você não pode agora, né, se misturar com o mundo? Não, você é perdoado, você é amado, você já é justo. Ok? Então essa é a doutrina dos nicolaítas. Jesus está dizendo que isso aqui ele abomina. Abomina isso aqui. Jesus está dizendo, eu sei que tem gente no meio que está corrompido. Tem gente no meio aí que precisa resolver. Então, qual que é aqui o pecado de Pérgamo? Essa tolerância e liberalismo. O que nós vimos lá em Éfeso, né? Os Efésios, o pecado deles era o quê? Era uma intolerância rude. Eles eram duros demais. Intolerantes, rudes. Só que aqui a gente vê o outro extremo, que é uma tolerância liberal demais. Então, o problema de Pérgamo é o quê? É a mistura do povo de Deus. A partir de um engano doutrinário, tornando-se moral igual ao mundo. Então havia um ensino aqui, isso aqui que você precisa entender, porque quando é tratado aqui que a doutrina é ensino, então a doutrina de Balaão não é somente pessoas que erravam, não, há um ensino que baseou esse erro e há uma doutrina dos nicolaítas, então havia um ensino, então o problema, lembra que nós falamos, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada, aquele que tem a palavra. Então agora a solução, né, vamos dizer assim, consequência está no versículo 16, Jesus diz, portanto, arrependa-se. Arrependa-se por quê? Porque tem gente aí no meio. Ou seja, tem um ensino aí no meio. Ah, mas é uma, duas pessoas, pois é, mas a orientação é para a igreja. Arrependa-se, tem um ensino errado aí, tem um falso ensino aí no meio de vocês. Tem mártir, tem quem sustenta o testemunho, mas tem falso ensino no meio. Arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, Jesus está dizendo a responsabilidade inicial é de vocês. Por quê? Porque vocês têm a palavra. Vocês têm agora o conhecimento, vocês têm o ensino correto, vocês têm a base apostólica. Então precisa se arrepender, você precisa mudar a mente, precisa trazer a palavra de volta para o lugar dela. Então o meio de obter a vitória é o quê? É através da palavra de Deus.
O único instrumento capaz de destruir essas armadilhas malignas é a palavra de Cristo. E a palavra essa é a espada de dois gumes que nós vimos. Como diz em Hebreus, né, a palavra que divide alma e espírito. Então é a palavra que é responsável em separar. O que aconteceu? Uma mistura, né? Maligna. O que precisa acontecer? A palavra precisa separar. Separar o quê? Separar aquilo que é da alma, aquilo que é carne e aquilo que é espírito. É a palavra que determina isso. É a palavra que vai determinar o que é de Deus e o que não é de Deus. É a palavra que vai direcionar o que eu tenho que fazer, o que eu não devo fazer. Então eu preciso trazer a palavra, preciso trazer a espada de dois gumes de novo. Jesus está dizendo, resolve isso aí, senão eu vou aí resolver, porque eu vou destruir. Eu vou destruir esse negócio com a minha palavra. O que Deus está dizendo? Jesus está dizendo, ó, resolve isso aí, senão eu vou ter que mandar alguém para resolver isso aí. Então é necessário, olha só, diante dessa circunstância de mistura, é necessário arrependimento, mudança de mente e utilizar a palavra. Eu sei que nos dias de hoje muitas pessoas acabam, né, muitos cristãos acabam cedendo a falsas ideologias, a falsos ensinos, que na verdade não são aqui tão, né, grotescos como esses aqui. Não, eu não vou adorar um Deus serpente. Pois é, mas adora a algo que está ligado com o humanismo. Coloca coisas à frente de Deus. Então existem ideologias que elas vão aos poucos misturando, tentando misturar a sua fé, a sua crença. E aí você vai desviando-se daquilo que Deus tem para você. Mas é necessário, a orientação de Deus para nós, de Jesus para mim e para você é o quê? Temos que trazer a palavra. Você precisa ir para a palavra. Se você quer ter um casamento, uma família, criação de filhos, segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, use a palavra como espada. Se você quer determinar o que você está fazendo, está certo ou está errado, está na vontade de Deus, use a palavra, é a espada que divide. Se você tem que tomar uma decisão, você não sabe se a decisão está baseada no quê? Use a palavra. A palavra divide, entendeu? É isso aqui que nós temos que entender. A palavra que ela é a base, ela é o fundamento, ela é sustenta, mas a palavra é quem divide. Então, diante de uma crise, diante de uma tribulação que você está, você fica confuso emocionalmente, o que você deve fazer? Trazer a palavra, porque ela divide. Isso aqui é alma, isso aqui é espírito, isso aqui é da carne. Você tem um desejo de fazer alguma coisa, o que você faz? Usa a palavra como espada, coloque a palavra ali. Por quê? Aí você vai saber, isso aqui é desejo da minha carne, não, isso aqui é direção de Deus, é o Espírito, porque a palavra faz isso. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Finalizando então a recompensa ao vencedor, versículo 17. Diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, olha só que poderoso, darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Então maná, você sabe, maná é o que o povo se alimentava no deserto. Mas quando agora, né, cessou o maná, um pouco de maná foi guardado, né, e foi guardado num vaso de ouro dentro da Arca da Aliança. Ok? Ou seja, esse é o maná que está diante do Senhor, é o maná escondido, é o maná oculto. Isso aqui aponta para quê? O maná aponta para Cristo, né? Ou seja, aqui nós podemos dizer que isso aqui aponta para uma revelação que está escondida, que está mais profunda em Cristo. Ou seja, todos os tesouros estão ocultos nele, todos os mistérios estão revelados nele. Jeremias 33, né? Busca-me, clama, pede que eu vou te revelar coisas profundas que ninguém sabe. Então, ou seja, o maná escondido está ligado com uma revelação que está em Cristo que você ainda não acessou, mas se você permanecer com a palavra, você vai receber esse maná. E a pedrinha também, a pedra existem, na verdade, inúmeras coisas, né? Essa pedra, naquela época, ela era usada muito como uma espécie de bilhete de entrada para festivais. Então talvez é o que melhor cabe aqui, né? Ou seja, a pedra branca está ligado com um símbolo de você ser admitido na festa do Messias, nas bodas do Cordeiro. Então, diferente das mesas ali dos pagãos, você vai estar diante das bodas do Cordeiro, na mesa do rei, na presença do rei, comendo o pão dos filhos, que é o maná escondido, e ali nós vamos estar ali. Então as pessoas também, os campeões mais destacados dos jogos, recebiam também uma pedra branca. Então a pedra branca aponta para esse acesso que você recebe. Então maná escondido, a pedra branca e um novo nome. O novo nome fala dessa nova identidade, nesse reino que agora você está. Então isso tudo está ligado com o vencedor, aquele que permanecer na palavra, aquele que permanecer com a espada, aquele que não se corromper, aquele que não agora
se corromper em relação os manjares, né, dos outros deuses, desse mundo, do falso ensino, com essa corrupção maligna. Aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer firme, ele vai receber o maná escondido. Ele vai receber essa pedra branca, ele vai ter o acesso à mesa do rei, ele vai ter acesso ao pão dos filhos, ele vai ter acesso às bodas do cordeiro, ele vai ter acesso ao reino do Senhor, que ele recebeu essa nova identidade. Amém? Essa foi então a carta à igreja de Pérgamo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.